Ainda dentro da escatologia, o reverendo, ou melhor, voltando para a escatologia, assim, o senhor tem uma série sobre Apocalipse, apesar de muitos conhecerem o senhor mais pela teologia pastoral, prática, mas o senhor tem uma veia escatológica muito boa. E eu queria que o senhor falasse desse cidadão, desse sujeito, desse personagem muito polêmico e intrigante, o anticristo. O senhor crê que a pandemia também está montando o cenário para um governo mundial, onde vai aparecer essa figura? O senhor pode dizer nesse sentido para as pessoas? Há muita especulação e muitas teologias dispensacionalistas que vão e creem em absurdos. Mas uma coisa assim mais centrada, com os pés no chão, onde o senhor acha que isso pode chegar escatologicamente? Olha, Paulo, eu não posso ser leviano e dizer que o anticristo vai entrar nesse cenário. Porque se eu fizer isso, eu estaria marcando, de certa forma, indiretamente uma data. E eu não posso fazer isso. Porém, o que nós podemos ficar atentos e alertos é de que o cenário é plausível. O cenário é propício. Porque nós estamos vivendo uma época de um problema único que atinge as nações inteiras. Segundo, nós estamos vivendo uma época em que um problema... já tem muitos estudiosos querendo levantar isso, é que deveria ter um enfrentamento único e uma solução única. E isso também pavimentaria um caminho para um grande líder mundial, carismático, que venha fazer coisas assim inesperadas, espetaculares, extraordinárias, para angariar a atenção e a veneração até do mundo. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: do ponto de vista da tecnologia hoje, nós já temos possibilidade de um líder ter todos os cadastros de todos os mais de 7 bilhões de habitantes na mão. Segundo, nós já temos hoje a possibilidade de uma comunicação mundial. Terceiro, nós já temos hoje uma espécie de espírito que favorece essa ideia de um líder costurar alianças abrangendo uma universalidade. Então, eu diria para você o seguinte, que não é utopia mais. Quando você lê o relato de Daniel, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, não é mais uma utopia pensar naquele quadro que é pintado ali. Então, tudo isso deve nos fazer levantar as antenas e ter uma leitura mais cuidadosa do nosso tempo e da nossa época. É mais tarde do que se imagina. E nós temos que estar preparados. Perfeito, perfeito. Reverendo, mais duas perguntas, porque infelizmente nosso tempo está esgotando. Isso. Né? O Instagram dá limite só de 1 hora, mas muita gente está falando que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Eu acredito realmente que é um sinal que não pode ser ignorado e que, creio, desde a Segunda Guerra, nunca foi visto algo igual, que mobilizasse o mundo ao mesmo tempo. Como o senhor vê, o senhor acredita que muita coisa vai mudar daqui para frente, o mundo vai ser reconfigurado, até a igreja vai precisar se adaptar? O que deve vir pela frente? Olha, veja bem, eu acho que vai mudar num aspecto. Primeiro, o seguinte, eu acredito, e a minha expectativa até, sabe, Paulo, é que diante desse fato, veja bem, o mundo hoje gasta uma enormidade colossal com armas de destruição. Talvez o maior orçamento das nações mais ricas do mundo é com armas. Mesmo falando em paz, com armas. Eu espero que as nações mais poderosas investam mais dinheiro, não só do governo, mas dos grandes bilionários, que temos tantos no Brasil, inclusive, mais de 100 bilionários. Gaste mais dinheiro com pesquisa na área médica, na área preventiva, né? Então, ainda temos algumas doenças para serem enfrentadas e erradicadas, né? Então, acho que, nesse sentido, eu espero que dê uma guinada. Segunda coisa que minha expectativa é de que haja uma maior solidariedade. Você não sei se já teve a oportunidade de África, acho que sim, é de apertar o coração.
O mundo hoje, você tem gente morrendo de comer demais e muita gente morrendo de fome. Sim. Eu creio que se houvesse um espírito mais fraterno, porque eu tenho que olhar todo ser humano, primeiro como meu próximo, como meu irmão, nós viemos do mesmo tronco, nós viemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Então eu não posso olhar o africano, o asiático, o brasileiro, ou seja quem for, de uma maneira preconceituosa. Nós temos que acabar com o preconceito racial, acabar com o preconceito étnico. E eu acho que isso seria uma grande bênção. Nós poderíamos aproveitar para aprender essa lição, sermos mais solidários, mais solidários. O terceiro aspecto nós vamos aprender um antes e um depois, é aquilo que você já pontuou. Eu acho que nós vamos aprender, eu espero que sim, a gastar menos com o supérfluo, com o símbolo do status vazio, e gastar mais com aquilo que tem valor e com aquilo que vai permanecer. Eu acho que espero que sejam essas mudanças que precisam acontecer depois dessa pandemia. Amém. Agora a última pergunta, reverendo, e depois o senhor faz suas considerações finais. O papel social da igreja. Bom, outra vez nós vivemos extremos. A igreja que só coopera com a pregação do evangelho, só pensa na eternidade das almas, e a outra que pode ser chamada de justiça social, missão integral, que acha que a redenção é tirar a pobreza dos pobres. Mas qual o ponto de equilíbrio aí? A igreja, nesse período drástico, ela deve exercer um papel importante, reverendo? Absolutamente. Não só nesse período, mas depois dele também. Então, aqui você disse muito bem, eu acho que os extremos são muito perigosos. Muito perigosos. Né? O Dr. John Stott escreveu um livretinho, Cristianismo Equilibrado, que vale a pena ler. Um livro fantástico. E ele coloca exatamente isso, o perigo dos extremos. Né? Aqueles que acham que salvou a alma, que o corpo morra de fome, que a pessoa viva na miséria, eu não preciso fazer nada, porque salvou a alma, tá bom. Outro que diz, não, o reino de Deus é panela cheia, né? E entra por essa teologia falsa aí, hoje, muita gente embarcando nessa chamada teologia integral. A teologia da libertação, que não é nem teologia nem libertação. Então, como dizia o Aníbal Pereira Reis, são os teologastos liberticidas. Bom, então, o que acontece? A igreja precisa pregar a fé e viver o amor. Ela precisa pregar a sã doutrina e demonstrar a sã doutrina pelos gestos de amor. E é nessa conjuntura que o Senhor Jesus Cristo diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E amor não é discurso, amor é ação. Amém. Amor é ação. Amém.